Elas estão espalhadas por toda a parte da colmeia. Com tanto movimento, fica até difícil fixar o olhar em uma delas. O vai e vem com o zumbido forma um balé bonito de acompanhar. Esse homem, que mora em Araxá, no Alto Paranaíba, se esforça para acompanhar elas de perto. Já sabe muito e não deixa de aprimorar os estudos sobre a vida das abelhas. Atualmente estou com 14 espécies, mais de 14 espécies diferentes e mais de 50 colmeias de abelha. Só da espécie jataí são mais de 25 mil abelhas. O Ítalo acredita que ao todo o enxame dele tem aproximadamente 50 mil. Essa é a lambiolus, ela é considerada uma das menores abelhas do mundo. Ela tem uma característica de fazer a sua cria em cachos. Essa é a mocinha preta. Ela tem uma característica de melar a sua residência toda em volta para que os predadores não cheguem. E ela também faz as crias em cacho. Essa já é uma abelha maior, chamada de urso amarela rufiventris. Essa é uma abelha que está em risco de extinção para o nosso bioma. O Brasil tem a maior diversidade de abelhas do mundo. Das 20 mil espécies, 3.500 podem ser encontradas em solo brasileiro. Dessas, 350 em média não têm ferrão. Para encontrar um inseto tão trabalhador como este, basta estar em uma região de mata como o Parque do Cristo. Além de ser um dos principais cartões postais de Araxá, o parque também é abrigo para as abelhinhas. E as abelhas, elas estão em todos os locais. Elas fazem ninhos em diversos locais, os mais diversos que a gente nem pode imaginar. Mas normalmente elas são encontradas na natureza, com certeza, é o mais comum de ser encontrado, na natureza, em oco de árvores. Aqui no Parque do Cristo, por exemplo, nós já detectamos mais de 5 espécies diferentes só aqui no Parque do Cristo, no meio do centro urbano, E aqui tem outras espécies com certeza que nós ainda não foram encontradas. Se tiver uma flor, tendo uma árvore para elas fazerem um ninho ou um buraco no muro, ali é possível de ter uma abelha. Elas estão em todos os lugares, nos mais diversos que nós não podemos nem imaginar. O primeiro passo para criar abelhas em casa é fazer a captura das espécies. Para isso, o Ítalo utiliza uma isca. O ninho isca basicamente é uma garrafa PET envolta em jornal com plástico por cima para que a água não entre dentro. E dentro a gente passa o atrativo para que faça a atração das abelhas. E a instalação dele se dá em uma árvore que seja grossa, para que as abelhas entendam que nessa árvore ela tem um oco que seja necessário para ela fazer a moradia. E a gente instala ou em um veio, que a gente possa colocar a garrafa e apoiar, e quando não tem esse veio, a gente coloca ela colada na árvore e faz a amarração com um arame ou com uma corda com o que seja necessário no momento. Quando a abelha chegar, ela vai achar que essa garrafa faz parte da árvore, que é um oco adicional da árvore, e ali ela entra e faz a sua morada. Desde que haja ninhos naturais em volta do local onde você esteja instalando. Depois de capturada, a abelha é adaptada em uma colmeia. A maioria delas aceita viver em comunidade, mas tudo leva tempo. A abelha precisa de uma semana para se ambientar o espaço. Só depois dela se sentir em casa que é feito o processo de transferência para uma caixa definitiva. Nesse processo de reconhecimento, as abelhas elas têm um processo de reconhecimento de área que elas traçam a rota, o caminho que elas vão fazer a partir do momento que você deixa elas. Se você colocar ela num devido lugar e elas fizerem um reconhecimento daquele local, elas não mais esquecem aquele local. Tanto que você não pode mais mudar a caixa de lugar de qualquer maneira, porque se você tirar a caixa de um local e colocar para outro local que seja distante, que seja 1, 2 metros de distância de onde ela estava, elas não vão conseguir fazer o reconhecimento porque a rota dela já está traçada, isso de acordo com o posicionamento do Sol. Então elas fazem ali o sistema de GPS na cabeça delas e elas voam em um círculo, em um raio desse sistema que elas traçaram, e elas sempre conseguem voltar para o mesmo lugar. Então não se deve mudar as colônias de local a partir do momento que você já está instalada com ela ali por causa desse reconhecimento que elas fazem. Na colmeia, as abelhas são divididas entre as operárias e a rainha. As operárias são responsáveis por todo o trabalho, enquanto a rainha chefia as funções e põe todos os dias em média 35 ovos, sendo a única reprodutora na colmeia. A colmeia, ela ela se desenvolve através totalmente do comando da rainha. A rainha ela é fundamental, é de papel fundamental dentro de uma colmeia. Se não existe rainha, não existe colmeia.
Então o trabalho da rainha é designar todas as funções das abelhas, né, dentro de uma colmeia e fazer a postura para que a colmeia ela prospere. As abelhas operárias vivem em média 45 dias, já a rainha vive 2 anos e meio. Depois de 12 meses, a colmeia fica estabilizada com bastante campeiras, que são as abelhas mais velhas e que produzem mais mel. Nesse estágio começa o processo de enxameação, que é a divisão das colônias. Toda rainha ela seleciona umas possíveis substitutas, que são chamadas de princesas. Essas princesas são preparadas, né, para caso a rainha sofrer algum dano ou morrer por alguma doença, na falta da rainha elas poderem substituir ela. Mas quando não há esse processo de substituição, as princesas elas são mortas, né? Só que chega um dado momento que a colmeia está totalmente preparada, totalmente cheia, tanto de filhote quanto de alimentação, e a rainha ela dá a oportunidade de uma dessas princesas começar uma nova família, começar um novo enxame, para que assim prossiga, né, a proliferação aí das abelhas, né, para que elas possam perdurar e prosseguir com o seu trabalho natural. Mas antes do processo de enxameação, a colmeia pode ser dividida para multiplicar as espécies. A gente pega uma caixa acaba virando 2 caixas. E a gente tem vários processos que podem ser feitos nessa multiplicação. A gente tem divisão, né, aí de 2 para 1, divisão de 1 para 1. A divisão de 2 para 1 a gente usaria 2 caixas da mesma espécie e faria uma colônia filha. A divisão de 1 para 1 a gente pegaria somente uma caixa, dividiria ela e colocaria uma filha junto com uma mãe. As abelhas não vivem apenas para se multiplicar. Elas coletam o pólen para alimentar as abelhas filhotes e produzem o mel para garantir o alimento para toda a colmeia. O mel é o alimento energético que garante força para que as abelhas possam trabalhar. Assim como as espécies são diferentes, o mel também apresenta características únicas. Temos aqui o mel da abelha jataí, a textura é extremamente líquida. Temos aqui o mel da abelha uruçu amarela, que também é extremamente líquido. Os méis das abelhas sem ferrão é mais líquido do que o das abelhas com ferrão. A composição de água deles é maior, por isso eles são mais líquidos. E aqui tem o mel da abelha mandaçaia, que também é extremamente líquido e quase transparente. Todos com uma textura, coloração, aroma e sabor diferente. Os benefícios das abelhas vão além do sabor irresistível do mel. Elas também são responsáveis por mais de 85% da polinização das lavouras de cultivo de alimento. À medida que as abelhas vão de flores em flores, né, coletando pólen e néctar, né, que vão servir para a sua manutenção, quando a gente pensa no pólen, ela vai dispersando esse material e vai facilitando a reprodução e a dispersão, a variabilidade dessas plantas. E aí, quando se pensa no quesito das plantas, né, alimentícias, né, aí que vão gerar para nós humanos e animais também frutos e grãos, por exemplo, né, já existem alguns estudos, alguns relatos do aumento de produtividade dos grãos, né, quando se fala, por exemplo, em cafés. Já se tem relatos aqui na região de cafeicultores que colocam, né, permitem a criação de abelhas nas suas áreas porque já identificaram esse aumento de produtividade, melhora da qualidade dos grãos. Quando a gente observa, por exemplo, algumas frutas, né, por exemplo, alguns defeitos em morangos, a gente sabe que isso está relacionado à polinização. As abelhas muitas vezes auxiliam muito nesse processo. As lavouras de maracujá, por exemplo, né, o maracujá é um exemplo muito interessante porque é uma planta que depende muito da polinização de uma abelha específica, né? Então a qualidade dos frutos, a produtividade, isso tem muita relação com o processo, né, com o trabalho que as abelhas exercem aí no meio ambiente. O Ítalo cuida das abelhas com muito cuidado e carinho. Afinal, elas fazem parte do ecossistema do planeta. Sem essas pequeninas, a espécie humana poderia entrar em extinção. Mas se depender do meliponicultor... Essa preservação ela vai ser mantida, quero passar de geração em geração. Os meus filhos, eles já me ajudam aqui, não com obrigação, mas por gosto mesmo. E eu já faço um trabalho de conscientização também nas escolas, que eu acho muito importante, né? Trazer para as crianças a importância das abelhas. Se depender de mim, elas vão perdurar aí por muitos e muitos anos.